Pai nosso que estás nos céus. Essas palavras ecoam há séculos, atravessando gerações, alcançando lares, corações e almas que, mesmo fragilizadas, ainda encontram força para dobrar os joelhos e levantar os olhos aos céus. Não se trata apenas de uma prece decorada, mas de uma ponte entre o divino e o humano. Quando dizemos Pai Nosso, reconhecemos que somos filhos de um Deus que cuida, que vê, que o ser importa. E nessa mesma dimensão sagrada em que o Pai se revela, Ele envia os seus mensageiros, os anjos, menos criaturas celestes que habitam ao nosso redor, muitas vezes invisíveis, mas ativas, lutando, protegendo, consolando. Hoje, ao rezarmos o Pai Nosso, abrimos espaço para compreender que a presença dos anjos em nossa vida não é fantasia ou simbolismo, é realidade espiritual concreta. Quantas vezes, em silêncio, algo nos livrou de um mal iminente? Quantas vezes o sono foi restaurado após uma oração simples, mas profunda? Quantas vezes uma paz inexplicável tomou conta do nosso peito, mesmo em meio à tempestade? São nesses momentos sutis que os anjos de Deus agem. Eles não fazem alarde, não aparecem com clarões ou trombetas. Sua presença é discreta, mas poderosa. Eles obedecem à vontade de Deus, descem com missões específicas, acompanham os que o temem e se colocam em torno daqueles que oram com fé. Quando você diz, livra-nos do mal, os anjos se mobilizam. Eles agem segundo a ordem divina. E é por isso que orar com fé, com entrega, com o coração inteiro, ativa o céu ao nosso favor. Ao longo desta oração, não apenas repetiremos palavras, mas mergulharemos num tempo sagrado de reflexão, de restauração e de reencontro com a fé. Cada frase do Pai Nosso será como um convite para a ação celestial, e os anjos, menos milhares, milhões, incontáveis, estarão atentos. Quando você se dispõe a orar com sinceridade, o mundo espiritual, o céu, não é distante. O céu está agora aí, com você, nesse quarto, nessa sala, nesse silêncio. A cada súplica que você elevar, saiba, anjos do Senhor estão ouvindo. E mais que ouvir, estão agindo. Deus os envia para consolar os tristes, guardar os frágeis, proteger os filhos, abrir caminhos, fechar portas de maldição e iluminar decisões difíceis. Talvez você esteja passando por noites longas e dolorosas. Talvez sua alma esteja cansada e o corpo já sem forças. Talvez o coração esteja machucado por palavras duras, por ingratidões, por perdas, por memórias difíceis. E é exatamente nesse cenário que os anjos mais atuam, porque o céu não se comove com máscaras, com aparências, mas com a verdade que vem da alma. Os anjos não nos visitam quando fingimos estar bem, mas quando reconhecemos nossa dependência. Então não se esconda de Deus. Fale com Ele como você é. O Pai te escuta. Os anjos te assistem. E enquanto você ora, o mundo espiritual responde. Deus é Pai. E os anjos são a extensão dos seus braços. Santificado seja o teu nome. E quando santificamos o nome de Deus, damos a Ele o lugar que merece em nossa vida. É como abrir a porta da alma e dizer, entra, Senhor, e reina. Os anjos compreendem a grandeza desse nome. Eles vivem em adoração eterna. Eles conhecem a santidade de Deus, pois estão diante dele. E quando um filho aqui na terra clama com reverência, os anjos descem para participar dessa adoração. Imagine agora milhares de anjos ao seu redor, unindo-se a você em louvor. Imagine sua casa sendo preenchida por uma atmosfera de paz, não por emoção,
mas por presença. A presença daquele que é santo, a presença dos enviados, que nos cercam como exército de luz. Talvez você nunca tenha sentido algo assim, ou talvez já tenha sentido e tenha se afastado. Não importa. Hoje é tempo de recomeçar. O céu sempre está aberto para quem quer voltar. Deus nunca fecha a porta para quem bate com sinceridade. E os anjos se alegram quando alguém decide buscar o Pai novamente. Eles celebram cada recomeço, cada lágrima sincera, cada joelho que se dobra. Por isso, hoje, não estamos apenas rezando, estamos despertando o céu a nosso favor. Sei, Vulcan, conhece alguém que está precisando de consolo? Envie esse vídeo para essa pessoa, que essa oração alcance 3 vidas que precisam de um toque divino. Compartilhe com quem está cansado, com quem sofre em silêncio, com quem está perdendo a fé. Venha o teu reino. E o reino de Deus não é feito de pedras, palácios ou muralhas. É um reino espiritual, onde reina a justiça, a verdade e o amor. Quando oramos por esse reino, estamos dizendo: Senhor, governa minha vida. Toma o controle. E quando Deus governa, os anjos operam. Eles são os executores da vontade divina. Quando uma mãe ora pelo filho que se afastou, quando um idoso clama por paz para os seus últimos dias, quando uma esposa pede proteção para o lar, os anjos são enviados. Eles entram em ação. Eles visitam hospitais, atravessam ruas, estão presentes em cada oração feita com fé. Eles não se cansam, eles não dormem, eles obedecem a Deus em tempo integral. E é nesse reino que precisamos viver. Mesmo.com. As contas atrasadas, mesmo com o diagnóstico difícil, mesmo com a solidão da viuvez ou o peso das responsabilidades, mesmo com filhos distantes, netos em crise, mesmo com tudo dizendo que não vai dar, é nesse momento que o reino precisa estar dentro de você. Porque quando o reino entra, o caos sai. Quando o reino entra, a luz ocupa os cantos escuros da mente e da alma. Os anjos carregam essa luz. E quando você ora com fé, eles entram em sua casa como colunas de fogo, como vento suave, como presença que aquece e fortalece. Por isso, hoje, não se distraia, permaneça em oração. Faia com 10 e deixe que os anjos façam o que só eles podem fazer. Se você está sendo tocado por essa mensagem, escreva um amém nos comentários. Deixe seu pedido de oração. Conte seu testemunho. Sua história pode ser a resposta de fé que outro coração precisa ouvir. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para continuar recebendo orações como esta. Isso ajuda a levar esperança a quem mais precisa. Vamos juntos espalhar a luz. E lembre-se, envie esta oração para 3 pessoas. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar uma vida. Quando desamos, seja feita a tua vontade. Abrimos mão do controle. E isso nem sempre é fácil. Às vezes queremos as bênçãos, mas não queremos a correção. Queremos os milagres, mas sem o processo. Porém, os anjos nos ajudam nesse caminho. Eles ministram força, discernimento, consolo. Eles nos acompanham quando tudo parece estar desmoronando. Eles nos sustentam quando a mente quer desistir. Eles nos lembram que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não conseguimos enxergar. Às vezes, o não de Deus é livramento. Às vezes, o silêncio é proteção. E os anjos estão ali o tempo todo, guardando, conduzindo, servindo aos que herdarão a salvação. E mesmo quando não entendemos, mesmo quando os caminhos de Deus parecem confusos, é nesse espaço entre a fé e a dúvida que os anjos se posicionam. Como guardiões, eles não estão limitados ao visível, ao lógico,
ao previsível. Eles atuam no impossível, no invisível, no improvável. Há anjos trabalhando agora em favor de situações que você ainda nem percebeu. Há portas que não se abriram porque o tempo não chegou. Há pessoas que saíram da sua vida por livramento. E se você conseguir confiar um pouco mais, vai perceber que os anjos não apenas trazem respostas, mas também nos preparam para recebê-las. Porque às vezes, o maior milagre não é aquilo que muda por fora, mas aquilo que é transformado dentro de nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase tem tanto peso, tanta verdade, tanta necessidade. O pão representa o sustento, a dignidade, o essencial. E não se trata apenas do alimento físico, mas também do sustento emocional, espiritual e familiar. Há pessoas que têm a despensa cheia, mas a alma vazia. Outras que dividem o pouco que têm, mas vivem cheias de paz. O pão de cada dia é sinal da fidelidade de Deus, e os anjos também participam dessa provisão. Eles são os mensageiros que muitas vezes nos surpreendem com bênçãos inesperadas. Um emprego que surge, uma cura que acontece, uma resposta que chega. Eles abrem caminhos onde havia deserto e transformam lágrimas em colheitas. E como é precioso agradecer, porque o coração grato abre espaço para mais milagres. Os anjos se movem com ainda mais intensidade quando encontram em nós gratidão, não por barganha, mas por alinhamento. Um coração que sabe agradecer também, sabe esperar. Quantas vezes você sobreviveu ao que achou que não suportaria? Quantas vezes o livramento veio disfarçado de silêncio? Quantas vezes o pão chegou de maneira inesperada? Pois saiba, os anjos estavam lá. Eles foram enviados. Eles obedeceram à voz do Senhor e vieram ao seu encontro. E mesmo que você não tenha visto, eles tocaram a sua realidade com mãos invisíveis, mas reais. Porque o céu não te esquece. Deus conhece cada detalhe e Ele continua provendo. E quando oramos, perdoa as nossas dívidas, entramos em um território de cura profunda. O perdão é libertador. É como abrir as janelas de um quarto abafado, mas não é fácil. Perdoar exige força, e por isso Deus envia seus anjos para nos fortalecer nesse processo. Eles nos ajudam a soltar os pesos que carregamos há anos, a deixar para trás as palavras que feriram, as atitudes que machucaram. Os anjos nos recordam que somos perdoados para perdoar, amados para amar, curados para curar. E quando você libera o perdão, algo se move dentro de você. O coração respira, a alma floresce e o céu se alegra. Há pessoas que ainda hoje vivem presas a dores antigas, magoas familiares, feridas de infância, rompimentos difíceis, mas Deus não nos chamou para viver presos ao passado. Ele deseja nos ver livres. E os anjos do Senhor têm uma missão específica: ministrar libertação, restaurar a alma cansada, reerguer o que parecia destruído. Quando você ora com sinceridade, quando se abre para perdoar, mesmo com dor, os anjos vêm. Eles tocam nas áreas escondidas, nas feridas enraizadas, e começam um processo de restauração silenciosa, porém poderosa. Não é magia, é fé em ação. É o céu trabalhando a seu favor. E assim como pedimos perdão, também aprendemos a perdoar os nossos devedores. Isso não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu. Significa entregar nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode julgar com justiça. Os anjos não apenas lutam por você, mas também protegem seu coração da contaminação, do ódio, da amargura,
da vingança. Eles colocam paz onde antes havia fúria, serenidade onde habitava o caos. Eles nos ajudam a ver com os olhos do Espírito, a entender que perdoar é um presente que damos a nós mesmos, porque ao perdoar, quem é liberto somos nós. E talvez agora você esteja lembrando de situações que ainda doem, de nomes que ainda incomodam, de histórias mal resolvidas. Respire, entregue, deixe nas mãos do Pai. Diga com o coração: Senhor, eu perdoo, mesmo que ainda doa. Me ajuda, Espírito Santo, me cura. E nesse exato momento, os anjos estão aí com você, ministrando cura, tocando áreas profundas, derrubando muros de dor e construindo pontes de reconciliação. Eles não vieram para te julgar, vieram para te ajudar, porque o céu te ama e Deus quer ver você livre. Não nos deixes cair em tentação. Essa súplica é um clamor por proteção, é reconhecer nossa fragilidade, nossa inclinação para os atalhos, para os erros, mas também é confiar que Deus pode nos guardar. E quem Ele envia para essa missão? Os anjos. Eles são guerreiros espirituais. Lutam em nosso favor mesmo quando não vemos. Eles enfrentam batalhas que desconhecemos. E quando oramos pedindo que não caiamos, estamos autorizando os anjos a se posicionarem. Eles nos mostram alertas. Eles nos chamam a atenção com sinais sutis. Eles interrompem caminhos errados, fecham portas de perigo, nos empurram de volta para o rumo certo. Às vezes você pensou que foi coincidência, um atraso, um imprevisto, mas muitas vezes foi um anjo te protegendo, o ônibus que você perdeu, o convite que você recusou, o encontro que não aconteceu. Tudo isso pode ter sido uma intervenção celestial, porque o inimigo também trama, ele arma emboscadas, mas os anjos do Senhor estão de guarda. Eles cercam os filhos de Deus. E a oração é o alarme que os ativa. Quando você ora, você se cobre com uma armadura invisível. Você atrai proteção. Você declara dependência. E o céu responde. Se você sente que está numa fase de muitas tentações, distrações, decisões difíceis, ore mais, busque, mas aproxime-se da palavra. Peça discernimento. Os anjos não forçam, mas orientam. Eles não nos substituem, mas nos ajudam a escolher o bem. E se Ivoca caiu, tropeçou, errou, levante. Deus é Pai. Os anjos estão prontos para te reerguer. Não fique preso à culpa. Não aceite as acusações do inimigo. Receba o perdão. Levante a cabeça e siga adiante. Há um caminho à frente. Um novo ideia, e há anjos te esperando logo ali para continuar caminhando com você. Livra-nos do mal. Essa frase é um clamor que atravessa os séculos, ecoando no coração de cada pessoa que já enfrentou noites escuras, perdas dolorosas ou perigos iminentes. O mal não é apenas uma força externa, menos ele também se manifesta em pensamentos negativos, em palavras maldosas, em ambientes tóxicos, em sentimentos que corroem o interior. E é justamente nesses lugares de sombra que os anjos de Deus se tornam ainda mais presentes. Eles são luz enviada do céu para dissipar as trevas. São escudos invisíveis em torno daqueles que clamam com fé. Quando você ora pedindo livramento, você está invocando um exército celestial. E eles respondem: "Eu sei moving." Não importa se o mal tenta entrar pela porta da tristeza, pela janela da dúvida ou pelos corredores da ansiedade. Os anjos do Senhor estão atentos. Eles vigiam os teus passos, protegem a tua casa, cercam os teus filhos, te guardam quando dormes. A cada oração sincera,
uma fortaleza espiritual é erguida. O mal pode até tentar, mas não tem poder contra o nome de Jesus. E os anjos agem sob essa autoridade. Eles não obedecem aos nossos medos, mas à voz do Altíssimo. E quando Deus diz vai, eles vão. Quando Ele diz proteja, eles se posicionam ao seu redor como colunas de fogo. Há muitos males que você nem percebeu, mas dos quais já foi livrado. Há acidentes que foram evitados, doenças que não chegaram, pessoas que se afastaram, decisões que não se concretizaram, menos tudo isso pode ter sido livramento. Muitas vezes você achou que perdeu, mas na verdade foi guardado. O que pareceu atraso foi proteção. O que doeu foi um corte necessário. E os anjos estavam lá cumprindo ordens do céu silenciosamente. Por isso, mesmo sem ver, confie. Mesmo sem entender, continue orando. Porque a oração é a linguagem que move o invisível. E o mal não prevalece onde há joelhos dobrados e fé viva. Existem lares onde a presença dos anjos é constante, porque há oração contínua. Existe um tipo de atmosfera que repele o mal, e ela é criada pela adoração pela gratidão, pela santidade. Não é sobre perfeição, mas sobre a entrega. Um coração entregue é uma casa cheia de luz. E os anjos habitam onde há luz. Eles não moram em ambientes caóticos, cheios do ódio, murmuração e egoísmo. Por isso, peça hoje: Senhor, purifica meu ambiente. Enche minha casa de tua presença. Que os teus anjos habitem aqui. E você verá as coisas mudarem. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E se você sente que há algo estranho, Bampeço no ar, uma perturbação que não entende, não se assuste. Ore, louve, peça que os anjos do Senhor venham em tua defesa. Eles são guerreiros, treinados na presença de Deus. Sabem enfrentar forças espirituais com autoridade. E mais, eles amam os que Deus ama. Eles estão a serviço do Altíssimo, mas também estão aqui, ao seu lado, neste exato momento. Enquanto você escuta essa oraca, você pode não vê-los, mas eles estão aí, te cercando, te cobrindo, impedindo que o mal prevaleça. A vitória começa quando você reconhece que não está sozinho, pois teu é o reino. Tudo pertence a Deus. Nada escapa ao seu domínio. E mesmo quando o caos parece gritar, Deus continua soberano. Os anjos reconhecem isso de forma plena. Eles vivem na dimensão da eternidade, onde não há dúvidas sobre o governo divino. E eles vêm até nós justamente para nos lembrar disso. Deus reina. Ele está no trono. Ele não perdeu o controle. Ainda que os noticiários anunciem crises, ainda que o mundo pareça desabar, o reino de Deus permanece firme, e os seus continuam atuando. Não se desespere, confie no Rei. Confie em quem tem todo o poder. Quando você ora dizendo teu é o reino, você está reafirmando sua aliança. Você está dizendo: não quero reinar sozinho. Eu pertenço a ti. E nesse momento, os anjos se unem à sua declaração. Eles sabem o valor de um coração rendido. Eles se aproximam dos que reconhecem sua dependência. E eles se movem com ainda mais intensidade quando encontram fé, humildade e adoração. Esse é o reino onde tudo faz sentido, mesmo quando não entendemos. O reino onde a morte não tem a última palavra, onde a dor não é eterna, onde a esperança se renova. E o poder, sim, o poder é de Deus. Não está nas mãos dos homens, não está nos sistemas humanos, não está nos algoritmos, nos governos ou nas moedas. O verdadeiro poder vem do alto, e esse poder se manifesta através dos anjos. Eles não vêm com palavras bonitas.
mas com autoridade espiritual. Eles não precisam aparecer, porque sua ação fala mais alto. Quando Deus decide agir, nada pode impedir, nem portas trancadas, nem diagnósticos finais, nem dívidas impagáveis, nem corações endurecidos. Os anjos carregam o poder do céu. E quando você ora com fé, eles liberam esse poder sobre a sua vida. Esse poder cura, transforma, restaura. Ele entra em hospitais, em prisões, em casas silenciosas, em lares partidos. Ele alcança corações que já não acreditavam mais. Pessoas que haviam desistido. O poder de Deus se manifesta onde há fé, e os anjos são canais desse mover. Talvez hoje você esteja ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos. Talvez tenha perdido alguém, ou perdido a esperança, mas saiba, ainda há poder disponível para você. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que abriu o Mar Vermelho, que multiplicou pães, ainda hoje envia anjos para realizar o impossível. Creia, ainda não terminou. Ainda há tempo. Andará a vida e a glória para sempre. Sim, porque tudo o que o vivemos, tudo o que conquistamos, tudo o que suportamos com fé, não é para nossa glória, mas para a glória de Deus. Os anjos sabem disso. Eles não buscam reconhecimento. Eles não se exaltam. Eles apontam para o Pai. E assim deve ser a nossa vida, um reflexo da presença de Deus. Que tudo o que você viver a partir de hoje seja testemunho, que as bênçãos que virão sirvam para fortalecer outras vidas, que a sua dor, uma vez vencida, sirva para consolar outros corações, que a sua oração alcance lugares onde suas palavras jamais chegariam sozinhas. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está aberto. Deus está te tocando. Os anjos estão se movendo. Agora é o momento de tomar uma decisão. Não pare na emoção. Viva essa F. Caminhe com Deus. Fale com Ele todos os dias. Convide os anjos para estarem com você. Ore pela manhã, à noite, nas dificuldades e nas vitórias. Torne seu lar um lugar de oração. Ensine seus filhos, seus netos, a confiar em Deus. Que sua casa seja um território do céu aqui na terra. Porque quando a presença de Deus está em um lugar, os anjos acampam ali, e nada poderá te abalar. Se esta oração está tocando sua alma, escreva um amém nos comentários. Compartilhe seu testemunho, seu pedido de oração. E por favor, envie esta mensagem para 3 pessoas, agora mesmo. 3 pessoas que você sabe que precisam de consolo, de fé, de um sinal do céu. Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso faz com que mais vidas sejam alcançadas. Juntos, podemos espalhar luz, amor e esperança. Que o Deus dos anjos te envolva com sua paz. E que cada dia, ao repetir o Pai Nosso, você lembre: o céu está ouvindo e agindo. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas os anjos de Deus também choram. Não com lágrimas humanas, mas com um tipo de comoção espiritual que nasce quando testemunham o sofrimento dos filhos de Deus, especialmente daqueles que clamam por ajuda em meio à dor. Eles não são indiferentes. Eles se importam. E quando alguém, como você, dobra os joelhos no silêncio do seu quarto, com um coração quebrado, e clama: Pai, me ajuda, o céu se move. Porque cada oração, por mais simples, por mais tímida, por mais engasgada que seja, é como um sinal de luz que atrai os anjos para perto. E eles vêm. Vêm com bálsamo, com paz, com direção, com consolo. Há anjos enviados especialmente para o consolo. Eles não agem com espadas flamejantes, nem aparecem com trovões. Eles apenas se aproximam
suavemente, e vão restaurando o que parecia irrecuperável. Um coração partido, uma alma em luto, uma mente cansada menos. Tudo isso é campo de ação para os anjos de consolo. Eles nos envolvem em uma paz que não se explica, em noites insones, em lágrimas que escorrem sem motivo, em dores que parecem não passar. Esses anjos ministram paz. Eles nos fazem lembrar de quem somos. Filhos amados de um Deus que jamais nos abandona. E ainda que tudo ao redor pareça escuridão, os anjos acendem pequenas luzes de esperança dentro de nós. Não é raro ouvir histórias de pessoas que sentiram um toque no ombro, uma voz suave dizendo: vai ficar tudo bem. Uma presença inexplicável num momento difícil. Talvez tenha sido um anjo, talvez você mesmo já tenha sentido isso. E se ainda não sentiu, saiba que isso é real. Não é invenção, nem exagero. É a graça de Deus se manifestando através dos seus mensageiros. Eles não vêm para nos entreter, mas para nos fortalecer. Eles não aparecem para chamar atenção, mas para glorificar o nome do Senhor. E hoje, enquanto você ora, há anjos do seu lado. Eles estão aí. Mesmo que você não perceba, eles estão segurando o peso junto com você e estão preparados para te ajudar a dar o próximo passo. Por isso, não diga que está sozinho. Não diga que ninguém se importa. Não diga que não tem saída. O céu inteiro está do seu lado. E se Deus é por você, quem será contra? A presença dos anjos é a confirmação de que o céu não te abandonou. Talvez as respostas ainda não tenham chegado. Talvez as portas ainda não tenham se aberto. Mas a presença dos anjos é o primeiro sinal de que algo está acontecendo. Eles vêm antes da resposta. Eles preparam o caminho. Eles afastam os inimigos. Eles te sustentam enquanto o milagre não se concretiza. E quando a bênção chega, eles permanecem como testemunhas silenciosas da fidelidade de Deus. Você pode até não ter forças para orar palavras bonitas. Nem precisa. Os anjos entendem suspiros. Eles compreendem lágrimas. Eles decifram os gemidos da alma. Quando você não sabe o que dizer, apenas diga: Pai. Apenas diga: me ajuda. Apenas diga: estou aqui. E os anjos, guiados pela voz do Espírito Santo, virão ao seu encontro. Eles não precisam de grandes rituais, nem de fórmulas religiosas. Eles precisam apenas de um coração sincero, disposto a confiar. E é isso que você está fazendo agora. Neste exato momento, você está atraindo o céu para dentro da sua realidade. Deus se agrada quando vê um coração quebrantado, e os anjos também se alegram. Eles sabem que o quebrantamento antecede a vitória. Eles viram isso acontecer com tantos homens e mulheres da Bíblia. Eles acompanharam Elias na caverna, Davi no deserto, Maria em sua solidão, Paulo nas prisões, e agora estão acompanhando você. Eles sabem o que você está passando, e eles sabem o que está por vir. Por isso, continue. Não desista. Mantenha seus olhos no alto, porque os anjos estão a caminho. Ou melhor, já estão aí. Quando você se deita, os anjos estão em vigília. Quando você sai para o trabalho, eles vão à frente. Quando seus filhos estão na escola, quando seu neto está doente, quando o telefone toca e seu coração aperta menos, eles já sabem. Eles não são pegos de surpresa. Eles recebem ordens do trono e obedecem com precisão. Há anjos que protegem, que guerreiam, que anunciam, que socorrem. Eles trabalham em áreas diferentes, mas com um mesmo propósito: fazer com que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E isso deve te dar paz, porque a sua história está sendo assistida do céu, cada capítulo, cada página. Você não precisa saber o que fazer, você só precisa confiar em quem sabe.
Quando você entrega sua vida ao Pai, os anjos assumem posições ao seu redor. Eles começam a alinhar coisas que você nem imagina. Vão fechando portas que te levariam ao erro e abrindo outras que te aproximam da vontade divina. Viofa, pessoas que não te fazem bem e trazendo outras que são respostas de oração. Vão trabalhando no invisível, enquanto você apenas descansa e ora, porque no fim tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E os anjos estão nesse processo, do começo ao fim, e se em algum momento você sentir medo, insegurança, ou aquele pensamento insistente de que não vai dar certo, lembre-se, isso não vem de Deus. O medo paralisa, mas a fé move, e os anjos caminham junto com os que decidem dar passos de fé. Não é sobre sentir coragem, é sobre escolher, confiar. E quando você escolhe isso, mesmo tremendo, mesmo chorando, os anjos seguram sua mão e te ajudam a caminhar. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma pequena decisão por dia. E, quando você olhar para trás, verá o quanto já avançou. Não porque foi fácil, mas porque não estava só. Os anjos caminham com quem caminha com Deus. Eles não se afastam dos que persistem em orar, mesmo sem forças. Eles não se ausentam quando tudo parece desabar. Pelo contrário, se aproximam. Eles se posicionam ao redor de quem insiste em esperar, mesmo sem entender. O céu valoriza cada gesto de fé que você faz em silêncio, cada lágrima que ninguém viu, cada noite em que você escolheu orar em vez de reclamar. Você acha que é pequeno demais para ser visto, mas Deus vê e envia anjos ao seu redor como resposta. Eles estão contigo nos bastidores da vida, e é ali que as maiores batalhas são vencidas. E mesmo que o inimigo tente levantar acusações contra você, mesmo que vozes negativas tentem te abalar, os anjos se posicionam como defensores. Eles bloqueiam ataques espirituais, eles interceptam palavras que seriam como lanças. Eles protegem a sua mente quando pensamentos confusos tentam invadir. Quantas vezes você não sabe explicar, mas algo mudou de repente? Uma paz te envolveu, uma força te ergueu. Isso não foi coincidência. Foi intervenção. Foi resposta. Foi presença. E a presença dos anjos é sempre discreta, mas profunda. Eles não precisam ser vistos. Basta sentir a paz que eles carregam. A vida não é fácil. Há contas a pagar, doras a enfrentar, relacionamentos a manter, notícias difíceis que chegam sem aviso. Mas existe um mundo além do que os olhos enxergam. Um mundo onde os anjos andam, lutam, guardam e anunciam boas novas. E esse mundo se conecta ao nosso através de AF. Quando Voca diz: Senhor, entra na minha vida, o céu inteiro responde. E com ele, os anjos. Eles não vêm por acaso, eles são enviados. A fé é como uma ponte entre o natural e o sobrenatural. E cada vez que você ora, essa ponte sei. Cada oração sua sustenta um movimento espiritual ao seu favor. E não pense que só grandes orações atraem grandes respostas. Não. Deus se move por corações humildes. Às vezes uma frase simples, me ajuda, Pai, é mais poderoso do que longos discursos. Os anjos não se comovem com palavras decoradas, mas com intenções sinceras. E sua sinceridade tem sido vista. Talvez você sinta que sua fé está pequena, mas não subestime a força de um coração que não desistiu de orar. Essa fé, mesmo fraca, é o que mantém os anjos ao seu lado. Deus nunca exigiu perfeição, apenas verdade. E onde há verdade, os céus se abrem. Onde há rendição, os anjos tocam a terra. Os anjos são rápidos, discretos e obedientes. Eles não negociam com o mal. Eles não descansam. Quando um filho de Deus ora, eles agem.
Eles atravessam dimensões, carregam mensagens, fecham as portas do inimigo. E mais, eles se alegram quando você decide perdoar, quando você escolhe amar, quando você insiste em fazer o bem, mesmo sem retorno. O céu todo vibra com atitudes simples, feitas com fé. E é isso que torna a sua vida tão especial. Mesmo com todas as dores, você ainda escolhe acreditar. Mesmo com perdas, você ainda olha para cima e soa F viva. E essa fé nunca passa despercebida. Muitas pessoas vivem como se estivessem sozinhas, sem saber que são cercadas por anjos. E talvez você também tenha passado anos assim. Mas agora você sabe. Agora você entende. Agora você pode orar com essa consciência. Pode chamar os anjos para estarem com você no dia a dia, na cozinha, na rua, na fila do banco, nos momentos difíceis com os filhos, nas noites em que a solidão bate forte. Eles estão e vão continuar com você enquanto você mantiver sua fé acesa, mesmo que em brasa, mesmo que tremendo, porque onde há fé, há presença. Onde há fé, há milagre. Onde há fé, há anjos em ação. E sabe qual é uma das maiores funções dos anjos? Levar nossas orações ao céu e trazer as respostas até nós. Sim, eles são intermediários. Eles são como mensageiros velozes, incansáveis. E às vezes a resposta demora, não porque Deus esqueceu, mas porque o processo exige preparação. A bênção certa na hora errada se torna pessoa. E os anjos sabem disso. Eles seguem a ordem divina. Eles não se apressam, mas não se atrasam. Quando chegar o momento, eles virão. E virão com aquilo que você precisa menos, e não apenas o que você deseja. Deus é Pai, e os anjos são extensões do cuidado desse Pai. Por isso, ao orar hoje, ore com confiança. Ore sabendo que há ouvidos atentos, olhos celestiais sobre você, que a sua voz não se perde no vento, que a sua súplica não foi em vão. Continue pedindo proteção para sua casa, seus filhos, seus netos. Continue entregando suas lutas. Peça aos anjos que estejam nas escolas, nos hospitais, nos lares em crise. Você pode fazer isso. Você tem esse acesso, porque Jesus abriu esse caminho. E agora, cada oração sua é recebida com atenção. E os anjos se movem com poder. Não se cale, não pare. Você está mais cercado do que imagina. Lembre-se de agradecer pelos livramentos que você nem viu, pelos acidentes evitados, pelos convites recusados, pelas palavras não ditas. Tudo isso pode ter sido obra dos anjos. Eles operam na brecha, eles tapam os buracos, eles desfazem as ciladas, eles interceptam o mal. E tudo isso acontece enquanto você vive, trabalha, dorme e respira. Eles estão com você no cotidiano. São silenciosos, mas ativos. São invisíveis, mas reais. Eles não vieram para que você os adore, mas para que você adore a Deus com mais confiança. Eles apontam para o alto. Eles nos lembram que há um Pai no céu e que jamais estaremos desamparados. Se essa mensagem tocou você até aqui, escreva "Eu creio nos anjos de Deus" nos comentários. Compartilhe com outras 3 pessoas. Envie essa oração para quem você ama. Espalhe fé, espalhe consolo, espalhe a presença do céu. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Ative o sininho. Curta este vídeo. Juntos, vamos criar uma corrente de oração tão forte que os céus se abalarão, que os anjos se alegrem com nossa fé e que o nome de Deus seja glorificado em cada lar, em cada coração, em cada palavra que sai de nossos lábios. A fé é como uma luz acesa na janela da alma, mesmo que pequena, mesmo que tremeluzente,
Ela indica aos anjos que ali há alguém esperando, acreditando, confiando, e eles vêm, não pelo tamanho da sua fé, mas pela sinceridade com que ela é mantida. Os anjos não são enviados a quem sabe orar bonito, mas a quem ora com o coração. E esse coração pode estar ferido, cansado, até mesmo desacreditado, mas se ainda bate com esperança, o seu sei move a anjos do Senhor, que visitam corações assim, todos os dias. Eles entram em silêncio, limpam as lágrimas, fortalecem a alma, e sem que você perceba, uma nova paz se instala. Quantas vezes você foi fortalecido, sem entender de onde veio a força? Quantas vezes você respirou fundo, enfrentou o dia, e, depois, olhando para trás, viu que não teria conseguido sozinho? Pois é, você não estava sozinho. E hoje, mais uma vez, não está. Este momento de oração, esta conexão com o divino, é também uma convocação aos céus. Os anjos foram chamados, e eles atendem. Há um exército espiritual atento a cada súplica, e eles estão ao seu lado agora. Enquanto você escuta, enquanto você se emociona, enquanto sua mente relembra dores e também se enche de esperança, eles estão aí. Não duvide. O inimigo tenta lançar a dúvida, o medo, a desconfiança. Ele tenta convencer você de que não adianta orar, que é tarde demais, que Deus não se importa. Mas isso é mentira. E os anjos também estão aqui para desmascarar essas mentiras. Eles trazem à tona a verdade. Deus te ama. Deus te vê. Deus te ouve. It is age. Mesmo quando o silêncio parece longo demais, mesmo quando os dias parecem escuros demais, o céu está trabalhando. E os anjos são parte essencial dessa obra. Eles não param, eles não retrocedem, eles não desistem. E você também não pode desistir. E se hoje você sente que está à beira do limite, menos cansado, frustrado, desanimado, achando que a fé está falhando, eu quero te dizer com todo o cuidado, isso também é parte do caminho. Não há fé sem luta. Neo Hamelaga Sem Desert. E Deus, na sua infinita sabedoria, permite que passemos por esses vales, não para nos punir, mas para nos fortalecer. E é nesses vales que os anjos se fazem mais presentes. Eles não aparecem só nos momentos de glória, mas principalmente nos bastidores da dor. Eles nos cercam nos momentos em que ninguém nos vê. Eles seguram o fardo que você já não consegue carregar sozinho. Eles intercedem em silêncio, trabalhando no invisível enquanto seu coração clama por socorro. Talvez você esteja orando por um filho distante, uma filha em crise, um neto que parece perdido. Talvez seja seu casamento que está por um fio, suas finanças que estão no vermelho, sua saúde que se desgasta a cada dia. E nessa fraqueza, nesse sentimento de impotência, os anjos se aproximam, porque é exatamente quando você se rende que Deus começa a agir com mais profundidade. Ele envia seus anjos para te sustentar, te proteger e preparar a resposta. E mais do que isso, para renovar em você a chama da fé. Sim, aquela chama que parece que vai apagar, mas que não apaga, porque há mãos invisíveis protegendo essa luz dentro de você. Os anjos também têm autoridade para trazer consolo às memórias. Isso mesmo, eles tocam em lembranças que ainda doem, em situações do passado que ainda estão abertas dentro da alma, como feridas não cicatrizadas. Eles trazem cura para traumas antigos, palavras que marcaram, ausências que feriram. Talvez você nunca tenha falado sobre isso com ninguém, mas Deus sabe. E Ele envia seus anjos para tocar em áreas que nem você consegue acessar sozinho. Às vezes, você começa a orar e sente vontade de chorar, sem entender por quê. Isso pode ser um sinal. O céu está tocando em algo profundo. E o choro não é fraqueza, é limpeza,
da alma. É o Espírito Santo agindo. É o anjo de consolo fazendo o seu trabalho. Em momentos assim, permita-se sentir. Não se feche, não tente parecer forte o tempo todo. Deus não precisa da sua perfeição. Ele quer sua verdade. E a verdade é que todos nós precisamos de ajuda. Em algum momento, precisamos de proteção, de cuidado, de respostas. E os anjos são o canal pelo qual o céu expressa esse cuidado constante. Eles são os braços estendidos de Deus, invisíveis, porém reais. Não para substituir a presença de Deus, mas para compri-la. Eles vêm como resposta ao clamor dos que confiam, dos que persistem, dos que mesmo com tudo dizendo não, continuam dizendo: Pai, eu creio. E há anjos específicos para cada tipo de necessidade. Os anjos da paz, que serenam a mente atormentada. Os anjos da cura, que visitam hospitais, leitos, consultórios e tocam com mãos espirituais aquilo que os médicos não podem alcançar. Os anjos da sabedoria, que clareiam o raciocínio, iluminam decisões, afastam confusões. Os anjos da proteção, que blindam os filhos nas estradas, que cercam os netos nas escolas, que permanecem nos lares como sentinelas. Os anjos da reconciliação, que amolecem corações duros, dissolvem ressentimentos e plantam perdão onde antes só havia mágoa. Você pode orar por todos eles. Você pode chamá-los. Você pode dizer: Senhor, envia teus anjos conforme minha necessidade. Eles não são apenas figuras ilustrativas da fé. Eles são soldados espirituais. Eles estão em missões constantes. Quando você ora, algo acontece. Quando você abre a boca com fé, o céu ouve e os anjos se movem. É como se o mundo espiritual respondesse à vibração da sua voz. A oração sincera, ainda que feita em voz baixa, movimenta o trono de Deus. E diante desse trono, os anjos recebem instruções. Instruções que dizem: vai, ajuda, guarda, consola, fortalece, restaura. E eles vão. Por isso, não subestime o poder da sua oração. Cada palavra sua é um decreto de fé. Cada clamor é um som que reverbera no céu. E muitas vezes, os anjos não são enviados só para você, mas também para as pessoas pelas quais você ora. Eles atravessam quilômetros, rompem barreiras, alcançam pessoas que você nem vê mais. Um filho que se afastou da fé, um amigo que não quer ouvir sobre Deus, um parente que está distante. Sua oração chega e os anjos chegam junto. Porque a fé não tem limites geográficos. O amor de Deus não conhece distâncias. Os anjos atuam onde há fé e onde há oração. Mesmo que feita em silêncio, há fé. Se você tem clamado por alguém, continue. O céu já está em movimento. Os anjos já foram enviados. Eles não apenas trazem respostas, mas também preparam o seu coração para recebê-las. Porque às vezes a resposta demora, não porque Deus está longe, mas porque Ele está te moldando para que você esteja pronto. Pronto para o receber. Pronto para sustentar, pronto para entender. Há orações que precisam ser maturadas. Há bênçãos que precisam ser lapidadas. E nesse processo, os anjos permanecem. Eles estão contigo todos os dias, não apenas nos momentos de milagre, mas nos dias comuns, nas tarefas simples, nas decisões rotineiras. Eles andam contigo quando você vai ao mercado, quando cuida da caça, quando visita o médico. Eles não se afastam. Por isso, a cada manhã, peça: Senhor, envia teus anjos para guiar meus passos hoje. E creia, eles já estarão ao seu redor. Antes mesmo de você abrir os olhos, eles estarão nos detalhes, naquela ligação inesperada, naquela palavra de encorajamento,
naquela força interior que brota do nada, porque o céu cuida dos seus filhos de forma integral. E os anjos são a expressão dessa assistência divina dia após dia. Quando você vive em oração, você vive cercado. E não é qualquer proteção. É a proteção do próprio Deus, por meio dos seus anjos fiéis. Não permita que a dor feche os olhos da sua fé. Não permita que a espera esfrie a sua esperança. Continue orando. Continue acreditando. Continue dizendo: Pai Nosso. Cada vez que essa oração é feita, um elo se fortalece entre você e o céu. E os anjos se alinham com essa fé. Eles formam um escudo ao seu redor, uma barreira de proteção que o inimigo não pode atravessar. Não é exagero, é realidade espiritual. E quanto mais você busca a Deus, mais você percebe que não está vulnerável. Está protegido, guardado, cercado pela luz divina que os anjos trazem. Os anjos também são enviados para abrir portas. Portas que ninguém mais consegue abrir. Portas de oportunidades, de reconciliação, de recomeços. Eles sabem qual caminho deve ser seguido. Eles têm acesso aos mapas espirituais que nós não vemos. Por isso, quando você ora, diga: Senhor, envia teus anjos para abrirem as portas certas. Porque às vezes, a porta que mais desejamos é justamente a que não devemos atravessar. E só os anjos conseguem impedir, com amor, com sabedoria, com autoridade. Eles não apenas nos livram do mal, mas também nos guiam para o bem. Se você precisa de direção, peça agora: Pai, envia os teus anjos para me mostrarem o caminho. E fique atento. Os anjos usam formas sutis para responder. Uma conversa que te toca, uma lembrança repentina, um sonho que te acalma, uma paz que te invade quando pensa em determinada decisão. Tudo isso pode ser resposta. Os anjos não gritam, eles sussurram. Eles respeitam seu tempo, sua escolha, mas sempre estarão prontos para te guiar. Basta ouvir com o coração. Basta estar disposto a seguir. E os anjos também se alegram com a sua vitória. Eles celebram cada passo, cada superação. Quando você decide levantar da cama, mesmo cansado, eles se alegram. Quando você diz: Eu perdoo, mesmo com dor, eles celebram. Quando você sorri, depois de muito tempo, eles glorificam. Eles não são apenas combatentes, mas testemunhas do seu processo. Eles acompanham suas quedas e seus levantamentos e jamais te acusam. Eles torcem por você. Eles clamam por você diante de Deus. Eles não estão apenas cumprindo ordens, mas participando de um plano de amor e salvação. E não pense que precisa ser alguém muito espiritual para ter essa presença. Os anjos não têm favoritos. Eles são enviados por Deus a todos os que o invocam com sinceridade. Eles visitam a casa do humilde, o leito do enfermo, o banco da praça, o quarto escuro, o hospital silencioso, o lar onde reina a saudade. Eles vão aonde há fé. E fé não é ausência de dúvida menos. É seguir mesmo com ela. Fé é continuar orando mesmo sem ver. Fé é dobrar os joelhos mesmo com o coração apertado. Fé é segurar a mão de Deus, mesmo sem entender o caminho. E, talvez, hoje, essa oração tenha sido para você um sinal, um lembrete, um sopro do céu dizendo: Eu estou com você. Meus anjos te cercam. Neotim. Se esse é o seu caso, abrace essa palavra. Respire fundo e confie. As mudanças talvez não venham todas de uma vez, mas o processo já começou. E os anjos já estão operando. O céu ouviu a sua oração. E algo já se moveu. Permaneça. Persevere. Continue. Há mais por vir.
Se você sente que foi tocado por essa mensagem, escreva nos comentários: eu creio que o céu está agindo por mim. Deixe seu testemunho. Faça seu pedido de oração. Compartilhe essa oração com 3 pessoas agora mesmo. 3 corações que talvez estejam à beira de desistir. Você pode ser o canal de Deus na vida de alguém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações como esta. Quando você curte, comenta e compartilha, você ajuda o céu a alcançar outros lares. E quando fazemos isso juntos, nos tornamos uma corrente de fé viva, real, transformadora. Que os anjos do Senhor estejam contigo esta noite, que te envolvam com paz, que guardem teu sono, que blindem tua mente contra os medos, que o amano acordar, você sinta a presença deles ao seu redor, e que acima do tudo, você nunca mais se esqueça. Você não está só, o Pai está contigo, e os anjos dele também. Amém.